Opa, que eu sou o Zero. Cara, faz um tempo que eu não falo isso. Bom, bem-vindo de volta ao canal da PFW. Vamos voltar à nossa rotina de cobrir, né, os personagens. Já deve fazer um tempinho aí que saiu os personagens de DLC, inclusive eles já estão disponíveis para compra separada enquanto eu falo isso. Então vamos dar uma cobrida aqui em cada um deles. Começando hoje, obviamente, com o Noob Saibot, que está em display para os senhores, né? O Noob Saibot, ele é um personagem extremamente focado em hit confirms e controle de neutro, né? Ele tem combos extremamente altos, né? Qualquer toque dele leva para uma gama muito grande de dano ou poder de setup, né? Mas vamos dar uma olhada com mais atenção ao decorrer do vídeo. Bom, vamos começar com normals e strings, né? Que ele tem para oferecer. E a primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada é no grande elefante na sala sobre o Noob Saibot. E essa questão se dá, né, numa inversão de frame, basicamente, no 1 e no 2 dele. O 1 dele são 9 frames de startup. É um jab, com certeza, né, é o jab mais lerdo em questão de startup do jogo. Supera até o do Quan Chi, que são 8 frames. Porém, em contraparte, o standing 2 dele é os 7 frames dele. Então a primeira coisa para jogar de Noob Saibot é se educar na questão de que a maioria das punições leves que tu vai realizar vão começar de uns 7 frames à base de 2 e não por 1, certo? Já que um tem 2 frames a mais de startup do que o 2. E outra questão de normal, ele vai ter o frente 3, cujo qual hita overhead. É um overhead de 20 frames e com 47 frames de hit advantage. Vale lembrar que um safe jump é mais ou menos ali na casa dos 42 frames positivos de vantagem de hit. Então isso aqui tem um safe jump inteiramente garantido. E a gente tem que falar do sweep dele, que tem um range pequeno, pra ser honesto. Porém tem uma confirmação inteira de hit em cima dele. E com 15 frames de vantagem de dano, ele pega o Okizeme garantido aqui nessa situação. Isso significa que em qualquer hit confirm que ele pegue, que leve para combo e termine num sweep, ele tem um Okizeme extremamente garantido. Bom, então voltando para strings, né? A gente vai ter o 212, que é basicamente a nossa string mais básica de hit confirm. Ela tem um terceiro golpe low e ela finaliza no 2121 com um mid de 19 frames ativos que só vai combar dependendo de câmera. Esse starter -1 no block, todas as outras partituras dessa string também são todas minus no block, porém todas em questão são safe. -5, -6 e -7. Em contraparte, a nossa string de 1212 é -6 no último hit, mais 4 no primeiro, que torna ela perfeita para stagger. -6, -9 aqui é onde tu precisa de hit confirm, porque 1, 2, 1 no block tem que ser cancelado em alguma coisa, e tu tem algumas opções para cobrir essa questão, né? O Noob Saibot ele é bem recheado de special moves, não vou dizer que são todos safes, mas é bem recomendável tu ter um cameo para cobrir essa questão. E por fim o 1212 termina em -6 totalmente safe. A gente vai ter o frente 1, né, bem característico, que era, se eu não me engano, o Traz 1 dele, ou Traz 2, se eu não me engano, do MK9, né. Ele tem um alcance bem ok, é uma boa string para futsis, fazer o If Punish no geral. Ele começa no -4
E ele tem algumas continuações, que no caso é o frente 131, que termina -5, e esse chutinho ele é -7, dependendo da matchup tu pode ser punido aqui, no caso de Limei, Liu Kang e afins, mas no geral ele é bem safe. E na terminação -5 também ele está completamente safe. Em contraparte ele tem o frente 121, que termina no -7, mesma situação, porém esse segundo hit é -14, então não dá pra ficar fazendo ele de novo, apesar de que ele é uma ótima ferramenta para futsal, dado a distância que o Noob Saibot joga, né, a sombra dele. Uma peculiaridade muito grande que ele tem são a quantidade de strings cujo qual não vai ser ele que vai bater, e sim a sombra dele, o que deixa em tese ele minus, porém em vários outros personagens que não tem uma punição mais avançada não vai ser capacitado, né, de ser realizada essa punição devido à distância que ele cria com esses golpes, né? Por exemplo, esse overhead aqui que é -13, mas não é todo personagem que vai conseguir fazer essa punição. Já que a gente falou dele, em contraparte do 212, que tem um low, a gente tem o 214, que termina em overhead, -13, e faz uma espécie de mix, né, com 212, visto que um é low e o outro é overhead. Esse overhead no canto launcha para combo, porém fora dele tu tem tempo suficiente para encaixar um teleporte e converter combo inteiro. E por fim, na categoria de strings deles, a gente tem o Traz 3, que vai pegar low. Ele é -4 no block. A segunda parte dele, que pega mid, sendo -7 no block. E a terceira parte, -7 também, completamente safe em alguns casos. No block também. É uma ótima string para fazer o mix, devido ao condicionamento que o Noob Saibot consegue fazer com esse overhead, que é totalmente safe. Então, com o oponente condicionado a defender overhead, né, devido à quantidade de recompensa que tu tira do frente 3 dele, tu começa a encaixar o teu Traz 3, que é onde tu faz a pressão de mix do Noob Saibot. E aí ele também tem um 4-4, que é um High Overhead. O High é 4 negativo no block, porém ele tem um hit quase duplo, né? Ele não chega a ser um armor break tão consistente assim, dependendo da matchup, porém pode ser utilizado para isso, já que são dois hits até que bem rápidos, né, em alta sucessão. Mas essa string praticamente tu vai usar como o overhead starter dele, visto que, né, esse overhead ele é um hit singular, não tem nenhum tipo de confirmação que tu possa fazer desse overhead, nem com cameos, enquanto isso aqui tu consegue em questão forçar algum special disso. A string inteira é o 443, que também é safe no bloco no -7. Dependendo do câmbio tu consegue combo no meio da tela, mas no corner isso aqui é um launcher totalmente safe. E por fim, né, como se já não bastasse outra variação do 212, a gente tem o 24 também, que ele é 0 no block, muito importante essa questão, visto que é uma ótima string para tu fazer para contestar neutro. Ele avança bastante nessa rasteira que ele faz, e por essa rasteira ser 0, tu pode forçar de jail 1-2, e dependendo do botão que o teu oponente use para contestar o teu starter, tu consegue roubar um turno inteiro, visto que isso aqui é só um reset de neutro. Não chega a ser um plus frame, porém 0 no block, junto com 7 frames, vai conseguir pegar um turno em diversas situações. Bom, vamos começar com um clássico, né, para abrir os Special Moves, que é a Ghost Ball. Ela tá um pouco interpretada de maneira diferenciada nesse jogo. Ele é uma Fireball de 37 frames e alto, então é importante usar isso aqui com
bastante sabedoria na situação que tu vai se expor a essa animação, já que são 37 frames não interrompíveis que tu tá preso fazendo essa animação. Então é extremamente reagível e dependendo da matchup, se tu fazer isso aqui no neutro, tu toma um punish instantâneo. Porém, no hit e no block, importante ressaltar que isso aqui também aplica esse debuff no block, ele vai colocar essa aura verde no oponente, que dura até que bastante tempo, são aí o que, uns... uns 120 frames ali mais ou menos que o oponente está preso com esse debuff. E basicamente o que ele faz é fazer com que o próximo hit, né, do Noob Saibot, que seja uma Ghost Ball, ou seja, o mesmo input, baixo frente 1, ele exploda no mid. A Ghost Ball é totalmente safe no block, porém essa explosão não, ela é totalmente punível, mais ou menos ali uns menos 19. Exatamente, eu chutei o valor, é exatamente isso. Dependendo da distância, talvez o teu oponente não consiga punir ele, mas o importante aqui, isso aqui é um launcher inteiro garantido. Então a gente pega um personagem com uma mix condicional e ok, visto que ele tem low e ele tem overhead, em uma sucessão interessante, ou até para fazer hit confirm. E a gente dá entradas bem doloridas para ele. Ou até para, claro, estender combos que ele já tinha antes. A explosão da Ghost Ball tem uma versão com 2 barras, que tu faz logo em seguida que ela entra em contato com o alvo, sendo no block ou no hit, ou seja, não tem hit confirm automático nisso. Ela vai combar com o hit da Ghost Ball e explodir imediatamente. E por fim, a gente tem o que pra mim é um dos melhores moves do jogo, indiscutivelmente, que é a Ghost Ball com barra, cujo qual o Noob Saibot ele não joga ela, e sim um clone dele joga ela. E esse clone não é auto-timed, quer dizer, ele tem um tempo limite que ele fica na tela, porém eu posso comandar, né, o clone para fazer esse arremesso por mim. Então, por exemplo, numa string onde eu teria um overhead, eu posso forçar um bloco bem, digamos, difícil, né, utilizando o slide no Noob Saibot, que eu ainda não cobri, mas eu já chego lá em como é que ele funciona certinho. Mas basicamente aqui eu tenho um overhead e um low, e se eu imputar de maneira certa, basicamente o jeito que isso funciona é sempre que eu aperto baixo e troco a distância, o clone vai fazer, né, esse arremesso, e dependendo do que eu tô fazendo, até no bloco eu consigo tirar um combo disso. E já que eu falei, né, do slide, vamos cobrir ele logo em sequência. Esse slide ele vem em contraparte com o trás frente 3, né, ele é o trás frente 4. Um é um mid, que captura o oponente, e o outro é só um hit low. E agora a gente vai entrar numa parte que é muito importante para entender, para poder jogar com o Noob Saibot, né? Bom, o Noob Saibot ele pertence a um arquétipo de personagem que é um tipo de personagem focado em set play, né? Set play, a grosso modo, basicamente é um tipo de personagem que coloca merda na tela e força o oponente a lidar com isso. Geralmente esse tipo de coisa que o personagem coloca na tela tá ligado a algum recurso que o jogador tem que administrar jogando com esse personagem. No caso do Noob Saibot, esse recurso é a sombra dele.
como a gente pode ver ali no pé dele, ele tem uma sombra que está constantemente ali emitindo partícula. E dependendo do que ele fizer, essa sombra não está mais ali e volta só depois. Então quando eu utilizo a Ghost Ball com barra, a gente pode ver que o Noob Saibot ele tem uma sombra convencional de iluminação, né? E assim que o move acaba e a sombra volta, ele tem essa sombra no pé dele novamente. Aonde é que isso implica? Em certos golpes, tanto de strings quanto de especiais, o Noob Saibot ele utiliza a sombra para complementar, né, a sequência de socos dele. Então se por exemplo eu tenho meu 2-1-2 ou 2-1-4, se por acaso eu fazer isso sem ter a sombra disponível, 2-1-4 não vai sair, vai sair 2-4. Eu tô no canto fazendo 2-1-4 e não tá acontecendo. Se eu fazer 2-1, nada acontece. Então o Noob Saibot, em grosso modo, ele perde metade do kit dele enquanto ele não tem a sombra no pé dele. Isso inclui movimentos onde ele jogaria a sombra dele para fazer alguma coisa. Então, enquanto eu tô com a minha Ghost Ball sendo carregada pela minha sombra, quem vai fazer essa slide é o próprio Noob Saibot. No Special Move, trás frente 3, onde eu arremesso a sombra, nada acontece. No baixo trás 4 aéreo, onde o Noob Saibot arremessa a sombra dele, se ele não tiver a sombra, quem faz esse move é ele mesmo. No trás frente 4 aéreo, se ele não tiver a sombra. Então, sabendo que a gente tem que administrar esse recurso, né, com o Noob Saibot para ter acesso ao kit completo do personagem, em certos cenários onde a gente está utilizando a sombra para fazer alguma coisa, ou a gente está sem a sombra por N motivos, o personagem muda por completo. Quer dizer, de certa forma ele fica incompleto, né, porque ele perde acesso a muita coisa base do kit dele. Bom, já que a gente falou do slide, esse aqui, né, trás frente 4, é o slide do Noob Saibot. Se ele tiver sem o recurso, ele faz ele mesmo. Ambas as versões são extremamente unsafe no block, mas claro, né, dependendo da distância que tu fazer esse slide, mas claro, dependendo da distância que tu fazer esse slide, ele pode ser punível ou não. Com barra, ele volta instantaneamente, né, a sombra pro pé do Noob Saibot, o que te permite fazer 2 slides seguidos, basicamente, dando pra ele um jogo de zone até que interessante. O slide obviamente pega low, e em contraparte a gente tem a sombra dele, que lá no MK9, se eu não me engano, hitava overhead, e aqui passou a ser um mid convencional. Essa sombra tem uma frame data interessante, porque ela é unsafe no block, e ela serve como um pseudo launch para o Noob Saibot, mas que depende da distância cujo qual ele acerta ela. Por exemplo, se eu acerto ela na cara do meu oponente, eu não consigo confirmar no meio da animação da sombra. Porém, a mais ou menos um sweep de distância, eu tenho confirmação desse move. Isso se dá porque tem uma diferença, né, na frame data, dependendo da distância que tu se encontra, baseado na quantidade de frames que a sombra está na tela correndo, por conta da recuperação, né, do Noob Saibot. A recuperação do Noob Saibot não é baseada em quando a sombra acerta o oponente, e sim por frame fixo. O que isso significa, né, em maneira mais leiga? Quer dizer que ele solta a sombra e eventualmente pode se mexer de maneira fixa, e não quando a sombra acerta o cara. Então, full tela, a gente pode ver que a sombra tá agarrando no cara, eu já posso dar um pulo. Se eu tiver na cara do maluco, o meu pulo só vai sair quando a sombra tiver batido o cara no chão. Então, das strings do Noob Saibot, como por exemplo o frente 1-3, por essa distância que ele cria, né, nos frames ativos de dano com o seu oponente, se eu encaixo a sombra, eu tenho confirmação. 2-1-2. Porém, do meu frente 1, por exemplo, essa confirmação se torna impossível. Dependendo do câmbio, inclusive, a tela cheia,
dá pra confirmar combo do hit da sombra. Com barra, não importa a situação, essa sombra sempre vai combar o oponente, visto que ela vai pegar e jogar ele pra trás, bem similar a como era lá no MK3, quando o Noob Saibot apareceu pela primeira vez. E já que a gente mostrou, né, o clássico portal, porque não fala dele, o baixo trás 4, perdão, 2, que faz aquele portal low, cujo qual o bem característico ele tinha no MK9, né? Ele tem um tempo de conjuração até que bem alto e dependendo do combo, ele pode ser usado como ferramenta de setup, visto que ele tem bastante frame ativo na tela e ele sempre vai hitar low. A gente tem os abraços Dive Key, cujo qual eu já falei sobre, o reto e o diagonal, ambos unsafe no block. Porém, a versão com barra, né, do diagonal, ele bota um crumble no oponente, o que resulta num combo. Porém, conforme eu falei sobre, né, como ele perde a sombra como recurso, né, durante esse combo, a tua rota vai ter que ser diferente, visto que tu não vai ter o launcher convencional, que seria utilizando isso aqui para pegar hit confirm. A versão aérea, sim, caso tu esteja me perguntando, pode ser usado como uma pseudo ferramenta de zone mid. Visto quão baixo do chão tu consegue colocar isso daqui. E com barra ela vai destruir outros projéteis. E por último, mas não menos importante, a gente tem o chute pra cima, né? Um pouco reimaginado, né, da contraparte do MK9 dele, onde o Noob Saibot se abaixava e a sombra dele dava uma voadeira diagonal pra cima, servia de launch no corner, era bem interessante. Aqui a sombra só dá um chute, né? O propósito ainda é o mesmo, ele ainda serve como um starter para combo, porém ele tem tanto frame de recuperação que depende um pouco da situação que tu acerta ele, para ele servir como um launcher convencional. E ele também é menos 4 no block, então ele é ótimo para ser usado para manter pressão, porém, entretudo todavia, ele é totalmente alto e lerdo, ele não só é interrompível, né, dependendo da string que tu estiver usando, como ele pode ser abaixado também. Com barra ele é muito mais rápido, o startup e a recuperação é bem mais fácil de dar hit confirm a partir desse move. E aí a gente vai ter o mesmo input, baixo trás pro 4, que dessa vez ele faz uma rasteira no oponente. Essa rasteira tem um alcance até que bem decente, é praticamente um pulo inteiro de distância. Ela é totalmente unsafe no block. E com barra ele vai ter armor, então sim, isso aqui vai ser o reversal do Noob Saibot. O porquê ele ter mais um low e só um deles ser o reverso não faz muito sentido, né? Isso aqui poderia facilmente ser o reverso do Noob Saibot, visto que ele também é unsafe, etc. E dependendo de como ele interagir com o oponente, isso aqui facilmente uifa também, visto que em certas strings vão tirar o oponente do ar, ou se ele estiver pulando, essa arma aqui não vai funcionar. E por último o teleporte clássico, baixo cima. Vale ressaltar que ele deixa o oponente um pouco no ar, então isso obviamente vai interagir com cameos que fazem essa captura do oponente, sejam eles o Mavado, o Jax, a Janet e o próprio Scorpion. E com barra ele serve como um launcher completo.
A única coisa que tem que ser adaptada é que esse launcher ele não segue reto para a direção que o Noob Saibot está encarando. Ele inverte o lado, então se tu começa o teu combo do lado esquerdo, tu continua ele pro mesmo lado que tu começou ele, e vice-versa pro outro lado. A última questão que eu não cobri são as strings aéreas dele, que no caso vão ser a 1244, que também pode ser executada como 1234 ou 234. 234 sendo uma espécie de relaunch aéreo, 1234 sendo a string de mais dano e mais quantidade de hits no ar. E obviamente jump kick também. Nada de especial vindo do jump kick dele, não tem nenhuma string com esse starter. Uma peça escondida aqui no grab do Noob Saibot é que normalmente essa é a animação. Totaliza 110 de dano, porém, se tu aperta ali novamente o botão do Troll antes que a animação termine, o Noob Saibot ele dá um soco ali no oponente, dando 0.10 de dano adicional, né? Beleza, vamos falar sobre o último Special Move do Noob Saibot, que é o frente baixo trás 1, Embrace Chaos, por qual ele pega a mão da cintura dele e fica com uma partícula diferente no corpo dele. Esse move ele é um install, ou seja, caso alguém não saiba o que isso significa, quer dizer que é um move onde tu vai ativar uma nova forma, né, do personagem que dá alguns buffs para ele. No caso do Noob Saibot, ele vai modificar praticamente todos os special moves dele que envolvem a sombra e adicionar 2 moves inteiramente novos. A primeira coisa que ele vai adicionar é o frente 132 e o restante da string é 1322. Essas duas partituras dessa string, elas são safe no block no -7, se eu não me engano, porém as duas têm special cancel. Essas duas partições da string, elas são safe no block, -7, se eu não me engano, porém ele tem a opção de imputar 132 e como hit confirm fazer algum special move ou terminar a string no 1322. Ele vai ganhar um novo special move, onde ele joga ali uma P-loga no pé do oponente, hita low, é um launcher inteiramente sem barra e ele é +6 no block. Com barra, ele funciona idêntico a Ghost Ball com barra, então dá pra forçar esse tipo de situação. E a cereja no bolo é todo move que envolve, né, a sombra, seja eles, né, rasteira, captura, antiaéreo, outra rasteira, dive kick, etc. Todos eles, sem exceção nenhuma, sem barra, vão ser um launcher para combo. Com barra, o Embrace Chaos ele ainda pode ser cancelado em outro Special Move. Então, dependendo da situação que tu acertar, tu consegue ativar ele no meio de um combo ainda. Porém, como nem tudo são flores, né, o custo de tu usar o Embrace Chaos por partida, né, é que assim que tu utilizar esse move ele está permanentemente desabilitado, ou seja, tu só pode usar ele uma vez por partida. E claro, assim que ele termina, pelo resto da rodada que esse buff acaba, o Noob Saibot está permanentemente sem
o recurso dele, ou seja, sem a sombra. Isso significa que, pelo resto da rodada, o Noob Saibot ele vira um personagem incompleto. O 2-1-2 não existe mais. O frente 1-3, o frente 1-2 não existe mais. Diversos moves como o trás frente 3 não funcionam mais. E onde ele consegue aplicar, né, o move no lugar da sombra, ele faz. Bom, então pro Noob Saibot é isso. Vou deixar por padrão aquela sessão de combos finais, mostrando a capacidade do personagem de utilizar vários combos com caminhos diferentes e afins.